Há muito tempo, sociedades secretas estiveram presentes na história da humanidade. Tudo começou há milhares de anos com a Irmandade da Serpente, que é uma sociedade que foi criada por um ser estrangeiro chamado de Ea, ou Enki. Essa história é cuidadosamente contada nas escrituras sumérias, que remontam a pelo menos 6.000 anos atrás. Nela se afirma que o homem foi criado por alienígenas do tipo draconianos, que vieram ao nosso planeta Terra para explorar os recursos naturais, especialmente o ouro. Mas o trabalho estava muito difícil, então essa raça alienígena queria alguém para realizar o trabalho pesado. Assim, Ea, que era uma brilhante cientista, criou o Homo sapiens como um híbrido da mistura dos antropóides da Terra e a raça alienígena. Inicialmente, o Homo sapiens fazia apenas trabalho escravo e não poderia reproduzir. Depois isso mudou. Ea não gostou, porém, como sua raça criada era tratada, e então desejou esclarecer eles de onde vieram e quem eles eram. Ele quis também lhes dizer a verdade escondida de que cada indivíduo trata-se de um espírito habitando um corpo e que depois da morte física o espírito vive e reencarna na Terra. Mas o superior de Enki não concordou com isso. Como temiam, aconteceu caos e confusão. Mas Enki contou essas coisas a eles de qualquer maneira. Os Homo sapiens precocemente se revoltaram contra seus mestres, mas foram obrigados a se retirarem. Enki então iniciou sua sociedade secreta, a Irmandade da Serpente, para esclarecer as pessoas do segredo. Mas ele foi descoberto e julgado pelas leis alienígenas, na qual resultou que Enki foi deportado para viver na Terra eternamente e para reencarnar aqui em infindáveis ciclos, ocupando os corpos humanos frágeis de vida curta. Claro que eu não estou afirmando nada, tá, pequeninos? Mas se isso for verdade, ele ainda está por aqui. Continuando. Com o passar do tempo, a Irmandade da Serpente estava infiltrada pelos alienígenas draconianos, mestres, e o conhecimento estava distorcido para enganar o homem ao invés de iluminar ele. A era egípcia foi realmente uma ópera espacial, com os alienígenas andando ao nosso lado, mesmo ocupando o trono como faraós, principalmente. Nessa altura, a Irmandade foi muito infiltrada com o objetivo de manipular a massa, os fazendo acreditar em falsos deuses e em falsos mestres. Sempre existiram as sociedades secretas maquinando as coisas por trás da cortina. A fraternidade foi rapidamente fracionada em diversos cultos, quando certas pessoas no topo estavam em desacordo com outras em relação ao comando e o controle de diferentes poderes, com eles até mesmo brigando entre eles para tomarem o controle de uma população ignorante. Eles inventaram as diferentes religiões, seitas e cultos para o ser humano ficar ocupado fazendo alguma coisa e não perceber o que a fraternidade está tramando. Isso também era uma forma de controlar as pessoas, não dizendo a eles a verdade sobre Deus e Jesus. Então as pessoas iriam perder o fio da meada e nunca se tornariam capazes de ser livres. A religião sempre esteve coligada com o sentimento de culpa e a punição. E isso não deveria ser assim. Eles se punham em cargos da igreja para capturar pessoas e difundir conflitos entre diferentes sistemas de convicção. A maioria das guerras ao longo da história foram guerras envolvendo a religião. Fora da fraternidade da serpente original, veio outra que algumas pessoas chamam de Rosa Cruz ou maçonaria, ou Cavaleiros Templários, ou a OTO, ou os Cavaleiros de Malta, entre outras. Todos eles sabiam nos graus superiores a verdade sobre a origem do homem e que nós somos seres espirituais imortais. Eles sabem que Deus é a real e única fonte, mas eles distorcem essas mensagens para nos enganar. Este conhecimento está guardado a 7 chaves, e eles têm feito o máximo para esconderem a verdade das pessoas. Nós devemos dizer que eles conseguiram.
As pessoas que por alguma razão tropeçaram sobre a estrada da verdade, elas costumam ser ridicularizadas, caluniadas e até mesmo assassinadas. Agora você pode pensar que a maçonaria, por exemplo, é uma organização caridosa e mesmo com crenças cristãs. Sim, isso é o que nos tem dito, e isso é o que a maioria dos membros das sociedades secretas acreditam. A maioria das pessoas envolvidas são boas, mas ignoram o que acontece em graus mais elevados, porque mais acima há satanismo e culto das forças obscuras. Eles não servem a Deus, eles servem a Satã ou Lúcifer. E esta é a chave para o que acontece no mundo de hoje. Adam Weishaupt, que nasceu em 748, morreu em 1811. Ele basicamente é um judeu convertido para se tornar um padre católico e terminou criando uma nova sociedade secreta chamada de Illuminati, que na realidade existia há muito tempo antes, mas durante o tempo de vida de Weishaupt, essa organização se revelou publicamente. Ninguém sabe com precisão se Weishaupt foi a cabeça por trás dessa organização, mas a maioria dos investigadores estão mais ou menos certos de que Weishaupt foi apenas um fantoche para a elite da maçonaria. E os maçons recentemente iniciaram uma nova facção da maçonaria e a franco-maçonaria do rito escocês com 33 graus de iniciação. Esta é ainda hoje uma das mais poderosas sociedades secretas, que tem entre seus membros políticos em cargos importantes, líderes religiosos, homens de negócios, banqueiros e outras pessoas, digamos que úteis. Algumas coisas apontam na direção de que o Weishaupt foi patrocinado pelos Rothschilds, que foram e são os chefes principais maçônicos. Os Illuminati se encontram acima do grau 33 da maçonaria. Mesmo pessoas iniciadas nos graus mais altos não possuem conhecimento destes graus Illuminati, porque ele era secreto. Lá em cima, o Weishaupt planejava tomar todo o planeta e planejou metas distintas para organizar a nova ordem mundial. E tudo isso foi escrito em um documento chamado Protocolos dos Sábios de Sião, com o propósito malicioso de colocar culpa nos judeus, se por acaso alguma informação vazar. E vazou um carteiro dos Illuminati que foi atingido por um raio quando andava por um campo, e os protocolos foram encontrados, onde as regras foram cuidadosamente escritas. Isto foi em 1770. Weishaupt e seus irmãos Illuminati tiveram que fugir e trabalhar no submundo, e sua organização também foi banida. Foi decidido que o termo Illuminati nunca deveria ser utilizado oficialmente de novo, mas os grupos da frente devem ser utilizados para cumprir o objetivo de dominar o mundo, com o resto da população transformada em escravos. Um dos grupos de frente foi a maçonaria, que tinha uma melhor reputação. Acredita-se que Weishaupt foi morto por seus irmãos maçons, como ele era incapaz de manter sua boca fechada e continuou a usar o nome de Illuminati. Ele poderia ter sido também por outras razões. O objetivo secreto, no entanto, sobreviveu. Weishaupt e os Rothschilds agora eram as cabeças dos Illuminati, e ainda hoje, juntamente com David Rockefeller. Uma boa ajuda para alcançar a meta veio do maçom Cecil Rhodes, que no século XIX tentou construir um governo mundial com o Império Britânico no topo. Este foi naturalmente patrocinado pelos Rothschild, e foi também Rhodes que criou a Távola Redonda, que é uma sociedade secreta em si mesmo, em homenagem à Tábula Redonda do rei Arthur, onde a elite da Irmandade está reunida até hoje. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram as duas tentativas de assumir o controle. Após a Segunda Guerra Mundial, as pessoas ficaram tão cansadas de toda essa matança que acabaram ficando animadas com a ideia das Nações Unidas, quando foi fundada. A política oficial da ONU era o de assegurar a paz para que uma coisa como a Segunda Guerra Mundial nunca mais acontecesse. Mas na verdade a ONU foi uma outra organização frente importante para os Illuminati, pois serviu para unir os países do mundo em um só.
Isso levou ao projeto da União Europeia, que qualquer um com os olhos abertos pode ver, vai direto para a direção do maior estado fascista conhecido pelo homem, onde cada país tem menos poder e soberania. Pela inflação galopante dos banqueiros internacionais, conseguiram fazer-se crer que a única solução seria uma moeda única. Quando o projeto seja salvaguardada, o Banco Central Europeu, que também é Illuminati, tem todo o poder sobre a economia da Europa e pode nos levar na direção que eles querem. Alguns políticos são estúpidos e ignorantes, outros estão cientes dos fatos e trabalham para os Illuminati. As pessoas inocentes estão sendo enganadas, são os que sofrerão mais. Esta é uma traição para além da compreensão. A ONU em seguida irá expandir-se para as Nações Unidas da África, a Ásia, a América do Sul e do fenômeno final será que todos os estados estarão unidos em um grande estado fascista, que terá a duração de 1000 anos em relação à sua crença ocultista. Essa seria a Idade de Ouro, a Era do Anticristo.